ele é o elemento da transformação. Ele via que uma coisa, uma hora se transformava em outra, e ele estava em constante mudança. Então, ele acabou dizendo que o fogo era o elemento de todas as coisas. Mas voltando aqui, quando a gente faz, então, um juízo de fato é quando a gente fala sobre as coisas como elas são. Então, a gente tem uma mudança na filosofia que a gente passa a tratar, então, a respeito do valor que a gente dá a respeito das coisas, tá? A gente já começa a entrar mais especificamente na ética. Acho que agora foi. Agora está gravando. Quando a gente faz um juízo de valor, então, a gente poderia pegar aqui o exemplo da cachoeira, e aí seria um juízo de valor se a gente dissesse assim: a água da cachoeira está caindo sobre a minha cabeça e está me fazendo mal. Ou então, eu estou nadando na água e não está sendo bom para mim. Se a gente dissesse só que a gente está nadando na água ou que a gente está tomando banho de cachoeira, isso seria um juízo de fato. Mas agora, quando a gente diz que tomar um banho de cachoeira é bom para nós, o banho de cachoeira ele nos faz feliz, isso é um juízo de valor. Quando a gente atribui felicidade, quando a gente atribui algum sentimento como prazer ou satisfação, tá? Esse é mais ou menos, então, o âmbito da ética. Vamos seguir. Senso moral. O que que é o senso moral? Vamos ler aqui. É o sentimento e ação imediatos em resposta a um acontecimento, seja ele real ou imaginado. Admiração, ódio, amor, vergonha, contentamento. O senso moral, ele é como se fosse aquela coisa que a gente sente assim imediatamente quando a gente percebe algum acontecimento, tá? Então, por exemplo, a gente está vendo um filme e aí vai lá o vilão e acaba matando o protagonista. A gente estava torcendo muito para o protagonista vencer e o vilão consegue. Quando a gente sente alguma coisa, então a gente sente uma injúria, um descontentamento, um choque, fúria, esses sentimentos que brotam da gente quando a gente percebe as coisas, essas coisas são o senso moral. Aqui eu trouxe um exemplo pra gente, que agora em tempo de quarentena, a gente fica bastante tempo dentro de casa. Eu não sei para vocês, mas aqui na volta tem bastante cachorro. E ele seguido aparece aqui na frente. Aí digamos que a gente tá, sei lá, perto do sofá, perto da janela, e aí de repente aparece um cachorro magro na frente da tua casa. E aí tu pensa, pô, que pena esse cachorro, tá magro, que droga, me sinto mal por ver ele assim, eu tenho empatia pelo cachorro. Ou será que a gente sente, ah, que droga, esse cachorro incomodando aqui na frente de novo, vou ter que ir lá jogar uma pedra nele, alguma coisa assim. São reações diferentes. São sensos morais que a gente tem em resposta a acontecimento que variam de pessoa para pessoa, certo? Agora, a gente já sabe que cada pessoa tem senso moral e a gente reage sobre as coisas que acontecem com a gente, certo? Mas o que que a gente faz quando cada pessoa tem o seu próprio senso moral? O que que a gente faz quando as pessoas divergem, quando elas não têm o mesmo posicionamento a respeito de um assunto, a respeito de para onde vão, de como lidar um com o outro, gostam de coisas diferentes, e essas pessoas ao mesmo tempo têm que conviver. Então a gente entra no âmbito da moral.
A moral é, segundo está aqui, um conjunto de normas onde um conjunto de pessoas deve respeitar e viver segundo o permitido e evitar o que é proibido, podendo sofrer punição em caso de transgressão, tá? Então, para essas pessoas concordarem e conseguirem viver em grupo, elas precisam ter mais ou menos alguns padrões, algumas regras de comportamento que façam com que elas não saiam fazendo mal umas para as outras. Elas têm que ter algum tipo de norma que diga, por exemplo, nós todos não vamos roubar um dos outros ou não vamos matar uns dos outros, coisas bem básicas, assim, pegando exemplos bem comuns mesmo, só para a gente começar a entender. Eu trouxe aqui alguns exemplos nas imagens que é para a gente ver como esses conjuntos de normas eles são variados, tá? Eles são bem diferentes uns dos outros, eles estão presentes na nossa vida, na cultura de um jeito, assim, absurdo. Então a gente tem as leis para começar, que eu já falei para vocês. A gente tem aqui as normas morais da família. Cada família tem o seu acordo, digamos assim, de como se dão bem, de como conviver uns com os outros. E aqui a gente já tem uma diferença, então, porque enquanto as leis elas são escritas, são instituídas, são gerais para todo mundo, é um troço bem duro, digamos assim, que tu tem que seguir à risca. As normas da família já são um pouco diferentes, porque as normas da família não estão escritas. As normas da família não estão em algum tipo de constituição que a gente tem que seguir à risca, e se não seguir vai levar punição certa já. É um tipo de norma moral que é constituído entre as pessoas de forma bem variada, bem mais flexível, não está em lugar nenhum, tu pode alterar a hora que tu quiser com conversa. A gente tem uma diferença. Lá embaixo a gente tem, eu peguei a respeito da moda. A gente sabe que a moda, ela dita muitas normas de comportamento também. Embora não seja uma imposição, não seja uma obrigação que tu tem que ter como é com as leis, é um outro tipo de interferência no comportamento que a gente tem, na nossa própria liberdade. No sentido de que, se está todo mundo usando, por exemplo, lá na década de 60, aquelas calças de boca larga, sabe, aquilo era moda. As pessoas, para se sentirem, não todas, né? Não generalizando, mas a grande estilo da época, para alguns estilos, o hip, por exemplo, era usar aquelas calças para se sentirem socialmente aceitos. Então era um tipo de norma social que a gente tinha que a gente tinha não, que a gente poderia aceitar para as nossas vidas ou não. Outra coisa que a gente pode trazer, por exemplo, o, o cigarro presente dentro dos diferentes ambientes. Eu não sei se vocês estão falando, porque eu tô com o slide aberto aqui. Deixa eu ver. Isso, os slides serão disponibilizados, pode ficar tranquilo. Eu vou tomar cuidado para não riscar o meu slide de novo. De vez em quando eu vou dar uma voltada aqui para ver se vocês estão falando alguma coisa, tá? Mas aí qualquer coisa o Rafael responde também. Eu estava falando então a respeito do cigarro. O cigarro, um tempo atrás, ele podia ser consumido em qualquer lugar. Professores em sala de aula muitas vezes fumavam na frente dos alunos e tipo ninguém pensava que isso fosse imoral, que fosse errado, que fosse fora de lugar, porque era a norma da época, era como o costume tinha se desenvolvido. Só que a partir de então, por vários motivos, como por exemplo propaganda sobre saúde, maiores investigações a respeito dos efeitos que aquilo tem para a gente, né?
sobre as outras pessoas que acabam respirando aquela fumaça. Então, através da medicina, através da propaganda, da TV, da mídia, essas coisas foram sendo alteradas com o tempo e hoje em dia já não é mais moral que tu fume, por exemplo, num ambiente público fechado. A gente já mudou essa moral e a gente estipulou que tem lugares específicos para isso, certo? Embaixo a gente tem a religião, que é um outro tipo de conjunto de normas também que a gente muitas vezes nem sabe que está sendo influenciado por elas porque elas já estão enraizadas, né, na nossa cultura, mas ela influencia bastante a gente também. O senso moral frente a situações específicas geralmente é parecido entre pessoas que participam de uma mesma cultura, pois seus valores são parecidos. Aqui eu estou falando sobre o senso moral, então não estou falando a respeito das normas, tá? Do que está instituído que a gente segue. Estou falando a respeito das nossas reações frente a acontecimentos. Então, por exemplo, algum tempo atrás, se a gente fosse pegar o exemplo, vamos ver, pode ser do cigarro mesmo. Se alguém fumasse um cigarro na tua frente e chegasse de visita e acendesse um cigarro, tu provavelmente pegaria um isqueiro e acenderia o cigarro para a pessoa. Essa seria o teu senso moral, tua reação frente àquilo. Hoje em dia, o senso moral ele mudou e a gente reage diferente ao mesmo estímulo. Então, com isso eu quero dizer que a forma como a gente reage ao mundo, a gente pode tentar pensar que é a mesma sempre, mas são coisas que culturalmente a gente vai mudando e que também podem ser tanto benéficas quanto podem ser prejudiciais. E aí eu dou exemplo, por exemplo, de manipulação, exemplo, por exemplo, foi mal. Mas a gente pode dar o exemplo, então, de manipulações para controlar a sociedade, para manter um certo, uma vigia, um controle sobre o que a gente está fazendo, para tentar, sei lá, tirar o dinheiro através de corrupção. São várias as coisas que essas mudanças acabam acarretando. A gente tem que estar crítico em relação a isso. Consciência moral. Então, não basta simplesmente a gente reagir sobre as coisas que acontecem e a gente tomar uma atitude baseada simplesmente nessa reação. Por exemplo, eu estou passeando na rua e aí, de repente, eu vejo uma lanchonete, tá? E aí, automaticamente, sinto uma vontade de querer ir lá e comprar tudo que tem, porque eu estou com uma fome absurda. Só que aí eu lembro que eu não tenho dinheiro, que eu deixei minha carteira em casa. Então eu não posso simplesmente ceder ao meu senso moral, aquela reação que eu tenho, e ir lá e fazer aquilo. Porque a gente tem o que a gente chama de consciência moral. Então a consciência moral, como está aqui, é uma reflexão sobre os efeitos que a ação ocasionará, sobre como essa ação se relaciona com as outras coisas, e é também ter de justificar o ato perante os outros. Tá? Então, é toda uma conexão que a gente vai fazer sobre os efeitos que aquela ação vai trazer para a gente e para os outros também. Vai ter mais prejuízo? Vai ter mais benefício? Como é que isso vai me influenciar? Como é que isso vai influenciar as outras pessoas? Como é que eu vou me sentir a respeito de fazer isso? Água que a garganta seca. Então a gente tem que fazer uma parada, digamos assim, na ação que a gente está tendo e fazer uma reflexão, baixar um pouco aquele impulso que a gente tem de fazer o que brota na gente e pensar sobre quais vão ser as consequências disso. Um outro fator é que a consciência moral ela exige responsabilidade e liberdade. Exige responsabilidade porque eu tenho que saber se eu for lá naquela lanchonete pedir
as coisas que eu quiser e no fim não pagar, eu vou acabar sendo preso. Ou pelo menos eu vou ser muito xingado, ou eu vou ficar devendo, não sei, alguma coisa de ruim vai acontecer se eu acabar fazendo alguma coisa que é imoral, certo? Que vai contra as normas morais, que no caso, obviamente, é ter que pagar por aquilo que tu consome. A gente tem que ter liberdade também, porque se a gente tem, se a gente está sendo controlado, subjugado por outras pessoas e tendo que tomar atitudes contra a nossa própria vontade, sendo que a gente não tem outras escolhas, então, na verdade, tu não tá tendo uma consciência a respeito do teu ato. Outra pessoa tá tendo consciência sobre ti e tu tá sendo obrigado a tomar aquela atitude. Tu meio que nem tem tanta responsabilidade assim pelo que tu tá fazendo. Se aproxima bem de uma escravidão, assim. Então a gente tem que ter liberdade para poder pesar esses atos e ver o que vai ser melhor pra gente. E pros outros também, obviamente. Enquanto o senso moral é imediato, a consciência moral exige uma racionalização, um tempo para situar a ação e uma situação maior, que era o que eu tinha dito para vocês. E que eu trouxe duas imagens que, nossa, eu vou ter que dar uma corridinha, porque já são 15 para as 8, tem mais meia hora. Então tá, eu só vou explicar essas imagens aqui que eu trouxe para vocês. E é o seguinte, a de baixo é o Self-Made Man, que é uma escultura bem legal, assim, que mais ou menos ela significa que a gente constrói a nossa própria identidade, partindo das atitudes que a gente toma, pensamentos que a gente tem, dos filmes que a gente estabelece, tudo isso vai fazendo quem a gente é. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que ter noção de que a gente também é influenciado pelo nosso exterior, que a gente não é totalmente livre, mas que a gente a todo momento sofre, como a gente tinha visto aqui atrás, influência de normas morais que estão a todo momento controlando para que lado vão as nossas atitudes e a gente tem que se decidir entre essas possibilidades que nos são oferecidas. Então, a gente tem que ter consciência das limitações que a gente tem à nossa volta, até para caso a gente queira transcender essas limitações. A gente precisa entender como é que elas funcionam, como é que elas estão agindo com a gente. Então, o que é ética, afinal? Que é o título da nossa aula de hoje, né? A ética é o que trata a respeito da moralidade, das diferentes moralidades que a gente tem através da história. É uma reflexão sobre a moralidade, sobre o que é considerado belo, o feio, o justo, proibido, permitido, etc. Ela vai dizer como a gente deve viver, como é uma vida boa, como atingir a felicidade e vai estudar também as normas que já foram estipuladas, vai questionar essas normas e pode ser só para tentar entender como é que ela funciona mesmo, ou pode ter um sentido de querer ser crítico. Por exemplo, eu quero entender como isso funciona porque eu estou descontente e eu quero instituir uma nova norma. Então é através da ética que tu vai conseguir isso. Tá tudo bem até aí? Vocês têm alguma questão? Agora a gente vai entrar nos filósofos propriamente ditos, tá? Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar, fiquem à vontade, tá? O número de alunos dessa semana para a semana passada tá basicamente a mesma, né? Na casa dos 30. Bueno, vamos lá. Aqui a gente tem algumas características, então acho que a maioria eu acabei já falando para vocês. A moral não é universal, nem é temporal, mas criada num dado contexto social, imutável ao longo do tempo, ou seja, as diferentes morais que a gente tem, sejam da família,
seja da religião, seja na política, seja moral do trabalho, seja moral da educação, elas são criadas dentro de um período histórico para satisfazer necessidades das pessoas daquela época. Então, não é uma coisa que a gente possa universalizar para todo mundo, tá? Eu mesmo era uma pessoa que achava que sim, que as coisas eram universalizadas assim, mas, enfim, não necessariamente busca o bem-estar dos envolvidos, podendo mesmo ser uma ferramenta de simples manutenção do poder para fins egoístas. Acontece. Durante a história, a moral foi objeto de estudo de vários filósofos, seja em reação ao descontentamento com a moral de sua época, ou como uma tentativa de compreendê-la mais profundamente. Veremos quem foram os primeiros a estudar a ética, então. A gente começa com Sócrates. Ele nasceu em 470 antes de Cristo, 469, não tem bem certo assim, e faleceu em 399 antes de Cristo. E tem uma frase dele que é emblemática, vocês já devem ter ouvido a primeira parte. E ela diz assim: só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Isso revela muito a respeito da postura do Sócrates, tanto da forma de vida dele, como da forma como ele fazia filosofia. Então a gente já pode dizer que ele tinha uma postura de sempre estar aprendendo as coisas. Ele não achava, ou pelo menos ele não dava a entender que ele sabia das coisas, que ele estava fechado para um aprendizado novo, mas ele estava sempre tentando descobrir o que são as coisas. E justamente aí está a grande mudança que o Sócrates trouxe. Por isso que ele é o primeiro. Como eu tinha dito para vocês no início da aula, antes os filósofos tratavam a respeito dos problemas da physis, ou da natureza. Tentavam explicar, eu acho que isso está aqui no próximo slide, vamos ver direitinho. Aqui. O que é a natureza ou a realidade última das coisas? E aí, o Sócrates ele vai mudar porque ele fica muito descontente com o caminho que as coisas estavam tomando. Então, vou dar o exemplo para vocês. O exemplo do Heráclito que eu dei, ele dizia que as coisas mudavam o tempo todo. Elas estavam em constante transformação. E isso é uma afirmação ampla que ele faz que serve para tudo. As coisas nascem, vivem e morrem. Os objetos eles se transformam com o passar do tempo, como aqui tem uma montanha, que embora a gente pense que ela fica estática, ela está todo o tempo se transformando, se moldando com o passar do vento, com as chuvas e tal. Ali o lago ele pode estar cristalino, mas a gente sabe que ele está se movendo por baixo, ele está lentamente caminhando, andando, movendo de um lugar para o outro. E tinha também gente que dizia que, embora a gente pensasse que as coisas se transformam o tempo todo, elas têm uma essência que permanece sempre a mesma. Então, são várias constatações a respeito da natureza que não chegam a um acordo, e aí ele então decidiu mudar. Ele pensou, não vou mais tratar a respeito da natureza ou realidade das coisas, mas eu vou tratar a respeito da natureza ou da realidade última do homem, do ser humano. Aí que entra a ética. Com essa atitude de não saber as coisas e de querer aprender a todo momento, o Sócrates ele vai andar na polis, que é a cidade grega, Atenas, e ele vai perguntar para as pessoas que passam o que elas fizeram da vida delas, o que elas estão fazendo, e aí vão acabar dizendo: ah, eu estou trabalhando, estou indo para o meu trabalho. E aí Sócrates diria: mas por que tu está trabalhando? O que é o trabalho? E aí ele começaria um diálogo assim com a pessoa para tentar definir os conceitos, para saber o que é as coisas de fato. Até que ele chega: o que é a justiça? Tu está trabalhando, mas tu está trabalhando por quê? Tu é um político? Qual é o fim do teu trabalho? É alcançar a justiça?
como devemos nos portar uns com os outros. O que é a beleza, o que é o conhecimento, o que é a virtude. Vocês estão vendo que esses são objetos de estudo que têm a ver com as pessoas, com a sua própria subjetividade, com o modo da gente pensar, o modo da gente ver o mundo. No caso da beleza, a beleza ela depende de nós. Nós é que classificamos as coisas como bonitas ou feias. Antes os filósofos não tratavam disso. E aí Sócrates trouxe para nós e fez o que a gente chama dessa inversão antropológica, que é o homem como centro dos estudos, então. Ele faz uma reflexão sobre a moral tradicional e ele questionava, então, o saber aceito. Ele estava o tempo todo não satisfeito com... Não satisfeito não com o que estava acontecendo propriamente, mas com a função das pessoas acharem que elas já sabiam as coisas, ou de que as pessoas não estavam mais preocupadas em ir além do senso comum. O senso comum é isso que a gente... Ah, a Bruna já falou na aula passada o que é o senso comum, né? Eu vou pular essa parte, então. Eu trouxe aqui um cartoon do Laerte que basicamente, com uma comparação, ela fala sobre como Sócrates morreu. E a forma como ele morreu diz muito sobre a vida dele. Ele foi condenado a tomar cicuta, que é um veneno, porque ele foi acusado de corromper a juventude e de não acreditar nos deuses da cidade, que eram os deuses gregos lá, Poseidon, Zeus, Atenas e etc. Só que, na verdade, o que o Sócrates fazia era questionar as pessoas a respeito das próprias crenças. E com isso ele acabava ganhando muitas desavenças, muitos rancores. Tinha gente que ficava fascinada com ele, mas ao mesmo tempo, quando ele ia, por exemplo, perguntar para alguém que era considerado um sábio no assunto, e ele fazia o sábio perceber que na verdade ele não sabia o que ele dizia que sabia, era óbvio que ele ia despertar a fúria dessa pessoa. E aí não deu outro, ele acabou então sendo morto. E ali, nessa figurinha de fiquem em casa, não é o Sócrates, tá? Ali, aquelas roupas ali, eu acho que é do tempo de Napoleão lá, 1800 e pouquinho, que fala muito assim sobre o poder nem sempre ser o que é o certo, o que faz o justo, o que, mesmo sendo moral por quem é instituído, pode ser que ele esteja condenando alguém que está falando coisas boas. Então, o condenado está dizendo fiquem em casa, não saiam de casa para proteger as pessoas, mas ele acabou sendo condenado. Então a gente questiona, né? O que é o bem, o que é o mal, o que é o justo, quem é o quê? É claro que a gente não sabe o que aconteceu antes, né? Mas aí fica no ar. O que é o homem, então? Antes da gente tentar saber como a gente deve se comportar, a gente tem que saber o que é o homem. Ele vai dizer que a gente, embora ainda mais hoje em dia, pense que nós somos o nosso corpo, ele vai dizer que nós somos a nossa alma. E o corpo é só uma ferramenta da alma. Por que isso? Porque o que diferencia um ser humano das outras criaturas é que ele tem a capacidade da racionalidade. Ele tendo essa capacidade de racionalidade, é como se a mente da pessoa coordenasse o que ela vai fazer e essa pessoa faz essas coisas através do corpo. Ou seja, nós não somos o corpo, é através do corpo que nós fazemos as coisas, que a gente toca nas coisas, que a gente sente sabores, que a gente vê, mas quem manda, quem está no comando, é a racionalidade. E justamente por a nossa identidade estar nela, é que é o que nos define, é a nossa própria essência. Aqui tem algumas comparações, então, para deixar bem ilustrativo, que enquanto um escultor está fazendo uma
Um vaso de barro, ele não é ele não é ali as próprias mãos dele, ele está utilizando as mãos dele para fazer a escultura de barro. Enquanto as pessoas que estão cozinhando estão utilizando uma faca, estão utilizando um garfo, estão utilizando uma colher de pau, elas não são esses objetos. Elas estão utilizando esses objetos, certo? E aqui tem o Sócrates fazendo seus discursos e provavelmente questionando alguma coisa para alguém. E a gente já tem uma outra concepção, porque o que está sendo transformado ali é a própria mente dele. Enquanto os outros trabalhos, os outros afazeres tratam da materialidade, transformam a materialidade, o, o trabalho da filosofia é lidar com a própria mente. Então, se a gente olhar por esse lado, o trabalho da filosofia é o que mais se aproxima do que a gente verdadeiramente é, da nossa essência, que é cuidar do conhecimento. Como usar a razão e agir virtuosamente, então? Aqui tem uma citação dele, para que vocês vejam direto da fonte, e ele vai dizer: na verdade, não é outra coisa que faço nestas minhas andanças, a não ser persuadir a vós, jovens e velhos, de que não deveis cuidar do corpo, nem das riquezas, nem de qualquer outra coisa, e mais do que da alma, de modo que ela se torne ótima e virtuosíssima, e de que não é das riquezas que nasce a virtude, mas da virtude que nasce a riqueza e todas as outras coisas que são bens para os homens, tanto individualmente para os cidadãos, como para o Estado. Então, nesse discurso, a gente tem várias inversões sobre a moral de até então. Antes, a gente tinha a figura do herói, na mitologia grega. O herói era aquele que enfrentava inimigos exteriores, que enfrentava gigantes, que ia contra o destino, muitas vezes podia ser até contra os deuses. Ele lutava pela honra, lutava pela glória, por prêmios, mas agora o herói ele torna-se aquele que luta dentro de si mesmo, que luta para fazer com que ele ganhe a felicidade. Ele dispensa a materialidade externa, então coisas como riqueza, como a honra até não sei, mas a riqueza, os objetos materiais, os prazeres sexuais, eles são tidos como obstáculos para te manter a tua, o bom funcionamento da tua mente. Porque, por exemplo, quando a gente tem algum tipo de prazer sexual e a gente deixa que esse prazer sexual nos controle totalmente, deixa de ser um prazer porque a gente fica escravo desse prazer. A pessoa virtuosa tem que saber controlar o seu prazer e usar ele a seu favor. Então, vão ter alguns na escola filosófica que vão dizer até que a gente tem que eliminar esse prazer o máximo possível. Mas tem assim de tudo, né? Até os que dizem bastante, até pouco, isso em todas as áreas, tanto na área da sexualidade quanto na da materialidade, do cuidado de si, no governo dos outros, varia bastante. Mas aqui no caso específico do Sócrates, ele faz essa inversão, então, mais interior. Filosofia como arte da existência, e no caso, não basta só tu filosofar, tu ficar naquele mundo das ideias. Tu precisa que a tua vida, as tuas ações estejam de acordo com aquilo que tu tá pensando. Atenção, Jean. Oi, Dá uma olhadinha nas duas últimas perguntas ali, certo? ok. Valeu. Importante distinguir. Segundo a Leonor, você pode disponibilizar. Esse textinho é de Sócrates. Sim, Gerson, esse textinho é de Sócrates. O que está entre aspas ali. Era essa? Tinha mais alguma?
Na verdade, pessoal, para falar bem a real para vocês, o Sócrates não deixou nada escrito. Quem escreveu, o que a gente tem mais assim hoje em dia sobre Sócrates é o Platão, que a gente vai ver em seguida. O próprio fato dele não escrever nada era porque ele acreditava que através do diálogo ali presencialmente uma pessoa interagindo com a outra, ela ia ter uma mudança de pensamentos que seria mais forte. Duas pessoas trocando ideias diferentes daria resultado a um desenvolvimento do pensamento. E aí, se a gente pega um escrito, tu tá só recebendo, entendeu? Tu não tá trocando uma ideia com a pessoa. Para disponibilizar o slide, você deve ir na parte em que você carregou o slide e marcar para download. Tem como vocês mandarem aqui no grupo como é que eu libero para download, mas até o fim eu libero para vocês, fiquem tranquilos, tá? Obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Me ouve bem, Jean? Gostaria de me desculpar em nome da equipe da filosofia pelo fato de a gente estar aprendendo e também um dia como hoje a internet não se mantém de modo tão estável, né? Então, desde já, peço a compreensão de todos e todas para que a gente volte ao normal. Jean, você está me ouvindo agora? Vou
Vou passar aqui o áudio para o Jean. Aí, Jean, estou pelo WhatsApp aqui. Tenta conferir o teu áudio, certo? Teu microfone. Eu vou desligar o meu, talvez só possa ficar um ligado, de repente eu que estou bloqueando. Até mais. Então, pessoal, eu vou desligar o meu áudio para ver se o Jean pode chegar aqui. Boa noite, acho que agora meu microfone está ligado. Só gostaria de confirmar, alguém aqui pelo texto pode me dizer, informar se estão ouvindo minha voz? Leonor, tá por aí? Sim, sim, ótimo, muito obrigado. Então, assim, ó, o Jean teve um problema com o computador dele e eu sugeri que ele reiniciasse sua máquina para, então, posteriormente voltar. Então, assim, que a gente não perca um fio da meada, conforme está explicando pelo Jean, eu vou fazer a sua reconstrução, eu vou fazer uma do que ele tratou aqui, do Mandática, né, na filosofia, e distinguindo, né, que é senso moral, a nossa compreensão quando se depara com um dilema prático, e aquilo que é a ciência moral, né, a sensibilidade moral, a nossa consciência são coisas diferentes, e isso é importante a gente ter em mente para entender a ética enquanto uma disciplina, né, enquanto uma área de filosofia que é exigida no Enem, né, e enfim. Então, nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção e sublinhar que, do ponto de vista histórico, né, que é um dos eixos que a gente trabalha com a filosofia, esse é o interesse do ser humano, enquanto estudar esse tema, ele só aparece, então, nesse período do Sócrates, né? Mas não apenas com Sócrates, pois o tema da ética, né, ele já é um tema bastante desenvolvido a partir dos sofistas, que é esses filósofos que ficam entre os naturalistas, ali os primeiros filósofos, né, que falavam da natureza, como bem explicou o Jean, para essa virada antropológica. Então, não mais a lógica da natureza, mas sim a lógica do homem, né? Essa espécie de introspecção, assim, de pensar a racionalidade, a partir da racionalidade, um modelo ético, né? Uma forma de se relacionar com critérios objetivos, né? Que possa, de alguma forma, servir para uma grande parte de pessoas, de uma comunidade, de um estado, de um país, etc. Então, nesse sentido, eu destaco assim, a presença dos sofistas, não é? Como principal, do ponto de vista do eixo histórico, né? O marco inicial assim, do tema da ética, os estudos, né? Foi emergiu, digamos assim, né? Mais ou menos esses 300, 400 anos antes de Cristo, né? Com a figura do Sócrates, que estava justamente, né, brigando contra os sofistas, né? Os sofistas, como a própria palavra já sugere, né? Oi, Jean, sua voz apareceu. Deu. Ah, beleza. Tá tudo ok? Muito obrigado. Tá, agora sim, muito obrigado. De nada. Você precisava reiniciar sua máquina, certo? Sim. Eu estava aqui falando sobre o ponto de vista histórico, que o tema da ética, né, se torna um objeto de estudo, se torna uma disciplina, justamente a partir de Sócrates, mas não apenas eles, né? Sobretudo porque o Sócrates brigava com os sofistas, lá Protágoras, Gorgias. E então era isso. Agora eu fico aqui nos bastidores e na medida que precisar, aprende o grito, tá? E eu também aproveito. Se tu quiser ficar aí, fica à vontade. Não, eu vou ficar, eu estou aqui no anonimato, é só me chamar se for preciso, só não quero tirar a tua concentração, e aí tu pode seguir o cronograma aqui dos slides, certo? Tranquilo.
Peço desculpas desde já para todo mundo, né, e a compreensão de todos também, porque a gente está aprendendo junto, né? Pode ser que na próxima aula e nas outras a gente já consiga aperfeiçoar esses problemas técnicos. Muito obrigado, passo para ti, Jean. Até mais. Eu que agradeço. Gente, eu que peço desculpas porque a minha internet simplesmente desistiu de mim por alguns segundos, mas é isso aí, tô de volta. Muito obrigado, Rafael, por ter segurado aí, por ter esclarecido os negócios a respeito dos retóricos, né, dos sofistas. E vamos dar uma corridinha aqui, então, ver o que a gente faz até o fim da aula. Eu acho só que eu tenho que ficar como administrador, porque eu não consigo passar o slide, Rafael. Para frente, na real. Esse foi para trás. Aí, valeu. Eu acho que antes de acabar a aula, então, a gente pode falar sobre o Anel de Giges, que é sobre como mais ou menos as pessoas pensam, ou pensavam na época a respeito da justiça, como as pessoas agiriam caso elas não soubessem, caso os outros não soubessem que elas estivessem fazendo algo mal. Então, o Anel de Giges é uma historinha que diz o seguinte: um cara estava caminhando, ele cuidava de ovelhas, e aí se abriu um buraco no chão e lá tinha um gigante. E esse gigante tinha um anel no dedo. E então o pastor pegou esse anel e voltou para a cidade. Ele colocou o anel e lá ele percebeu que quando ele virava, ele ficava invisível e as pessoas não sabiam mais, obviamente, o que ele estava fazendo. E a partir disso, o que ele resolve fazer? Ele faz o mal. Ele acaba seduzindo a esposa do rei, ele faz um complô com ela, mata o rei e toma o lugar do rei como um tirano. Então, isso quer dizer que se talvez as pessoas soubessem que não vão ser punidas sobre atitudes más e que ninguém está sabendo o que elas estariam fazendo, elas fariam sim o mal. E isso é num diálogo do Sócrates, e ele dialoga com essa outra pessoa, e essa é a resposta que Sócrates tem dessa pessoa. E aí, então, o Sócrates vai dizer: a gente tem a crença hoje em dia de que mais essa é uma ideia do Platão, mas ele decidiu colocar no diálogo como se Sócrates tivesse dito. Vocês podem passar para o próximo aí, por favor? Aí, a comparação do bem com o sol. Então, o Platão ele vai dizer que as pessoas só agem mal na medida em que elas ignoram o conhecimento. Porque se as pessoas soubessem como as coisas funcionam, você é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Exatamente. Tem aquela frase também: dê poder a uma pessoa e você descobrirá quem ela realmente é, né? Eu só vou acabar mais essa partezinha que eu acho que ela já está quase no fim, né? Na verdade, como eu entrei em 5 minutinhos atrasados, eu só vou acabar isso aqui para fechar. Se não der tempo, tu coloca os slides para baixar. Ok. Quem tá aí de administrador consegue colocar os slides para baixar? Qualquer coisa a gente disponibiliza através de download e em algum post, tá? A gente disponibiliza o link com vocês, mas fiquem tranquilos. Ele faz a comparação, então. Só vou acabar aqui, pessoal, e aí já libero vocês, beleza? Dentre os nossos sentidos, a visão não funciona sozinha, mas precisa da luz para funcionar. Enxergamos bem na medida em que há luz.
Aí, no próximo slide, a hora que der, vocês passem aí para mim. Aí, o Platão vai dizer que quando a gente tem o conhecimento do bem, obrigatoriamente, necessariamente, a gente vai agir bem. A gente age mal quando a gente não tem noção das possibilidades e acha que aquele mal vai trazer algum bem, mesmo que seja só para gente. Mas quando a gente toma consciência, então, através do conhecimento, a gente vê que aquele mal que a gente faz traz um bem que não traz felicidade, de fato. Porque ele talvez te traga uma felicidade momentânea, mas ele vai fazer mal numa estrutura maior. Então a gente teria a alegoria da caverna, mas eu acho que não vai dar tempo. Eu não sei se a gente pode continuar ou não, mas talvez eu continue na próxima aula, não sei, vou negociar com os meus colegas aqui, se eles não se importarem. E a gente acaba em algum outro momento. É isso, pessoal, foi mal pela internet ali, por no início eu não achar onde passar os slides e tá aquela riscadeira toda. Mas é isso, a gente está aprendendo aqui também. Essa plataforma é nova pra gente. E é isso. Oi, Samantha. Acabou mudando pro Platão depois. A gente passou para Platão. É que passou rápido ali no momento. Mas o Platão ele foi discípulo de Sócrates. E os diálogos que a gente tem, tudo que a gente tem, a maioria das coisas que a gente tem escrito sobre Sócrates hoje em dia foi o Platão que escreveu. E muitas, muitas mesmo das ideias do Platão e do Sócrates, elas combinam, elas são as mesmas. Então, não tem uma diferenciação assim muito grande entre os dois nisso que a gente falou aqui até agora, tá? Que é uma parte bem introdutória. Depois sim, a gente já começaria a entrar em alguns pontos mais específicos. Mas eu posso esclarecer isso melhor na próxima aula, fiquem tranquilos. É isso aí, gente. Muito obrigado e boa noite para vocês.